Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui com o Ingo Hoffmann, um dos maiores pilotos brasileiros de todos os tempos. Nós vamos aqui bater um papo com o Ingo para ele contar para a gente o que ele anda fazendo e contar um pouco, enfim, certos detalhes aí da vida dele, dos bastidores, da parte mais humana da carreira dele. E eu aproveito, Ingo, para, então, falar muito obrigada por você ter aceitado aqui a nossa entrevista. Seja bem-vindo à Racing. Muito obrigada. Boa tarde, Bel. Primeiramente, quero agradecer o convite de poder participar aqui dessa entrevista da revista Racing. Você sendo entrevistadora, a revista Racing que foi e continua sendo extremamente importante dentro do contexto do automobilismo brasileiro, porque, na realidade, é a única que cobre o automobilismo da maneira correta e do jeito que tem que ser feito. Então, é um prazer enorme estar aqui para dividir um pouquinho das minhas histórias. Vamos lá. Bom, Ingo, eu quero aproveitar, antes da gente iniciar, para falar que nós temos a honra de entregar para você esse card do Capacete de Ouro, que nesse momento ainda é virtual. Que legal. Ele está sendo dado para pouquíssimos pilotos, né, que estão sendo selecionados a dedo, e são pilotos que contribuíram para o nosso automobilismo, né, para chegar onde chegou, enfim, toda essa história linda que a gente tem do automobilismo. E é uma honra para nós da Racing, no Capacete de Ouro, entregar para você e dizer que no Capacete de Ouro, que será em 21 de dezembro, nós vamos entregar ele ao vivo com uma peça de uma placa, tá bom? Muito obrigado, Bel. Fico lisonjeado e surpreso também com essa agradável notícia, porque é uma honra receber esse card, ainda mais você dizendo que são poucas as pessoas, então eu me sinto extremamente privilegiado de ser um dos escolhidos. E muito feliz, muito obrigado mesmo. Para nós é uma honra, Ingo. Você é um ídolo para toda a população brasileira, não só para o automobilismo. Então, valeu por tudo que você fez e faz, né? Que você faz ainda. Estamos cada vez menos nativos aí, mas volta e meia a gente dá os nossos pulos aí. Então, Ingo, aproveitando, conta para a gente, então, um pouco de detalhes aí dessa sua vida, né, de piloto. Quer dizer, o que te levou a ser piloto e quando foi que isso começou? Bom, essa pergunta sempre me é feita, né? E eu sempre explico o seguinte, que eu acho que eu já nasci com esse dom, com essa vontade, com esse anseio de poder correr de carro um dia. E eu sempre explico que eu nunca fui influenciado pela mídia. Hoje em dia a gente tem muitos garotos que com certeza querem correr, porque viram o Emerson, Piquet, não, os mais antigos, mais novos, o Rubinho, o Felipe correndo, essa turma acaba influenciando muito esse jovem de hoje. No meu caso, isso nunca aconteceu, porque eu nasci em 1953, estou com 68 anos, então naquela época, quando eu tinha os meus 10, 12 anos, já era apaixonado por carro de corrida, mas não existia nenhuma revista que falasse sobre automobilismo, entendeu? Então, eu já tinha essa vontade, esse anseio, quer dizer, uma coisa que nasceu dentro de mim. Eu tentei, como todo jovem, estrear no kart, com menor de idade, com 14, 15 anos, mas meus pais não aprovaram isso. Eu tive que esperar completar 18 anos, tirar a carteira de motorista e fiz a minha primeira corrida com 19 anos e meio já. O que, comparativamente com os dias de hoje, é muito velho, né? Porque hoje a garotada já com 9, 10 anos, os pais já estão botando lá na pista, treinando, dando todo tipo de apoio. Eu comecei bastante velho comparativamente aos dias de hoje. E aí a coisa deslanchou. Eu comecei em 72 com um Fuscão 1500, que era o meu carro de rua, que é o carro que eu usava para ir para o trabalho, para ir para a faculdade. E fiz 6 corridas com esse carrinho. Aí na sexta coisa o motorzinho dele fundiu, mas aí eu já tinha pego totalmente o gosto pela coisa, vi que era uma aptidão que eu tinha. Aí meu pai conseguiu um patrocínio, aí a coisa deslanchou. E de lá para frente eu não parei mais até em 2008, quando me aposentei. É uma linda história mesmo, né? Você tem razão. Antes era bem mais complicado, né? Porque você não tinha todo nem o histórico ainda, né? Que o automobilismo ainda estava
gatinhando no Brasil, e isso também, né, de você se espelhar num ídolo, né, para você se incentivar a seguir, né? Então, é um É, dom mesmo, né, Igor? É é, isso? um, para mim é um dom, com certeza. Hoje eu tenho total convicção que é um dom que eu nasci com ele e só posso agradecer a Deus por ter nascido com esse dom. Mas eu tinha ídolos, sim, com a menor de idade. Eu pulava autódromo em Interlagos, as cercas lá, acompanhava todas as corridas. Desde os meus, talvez, 13, 14 anos, eu pegava ônibus, ia lá para Interlagos. E tinha ídolos, que eram os irmãos Fittipaldi, José Carlos Patti, Camilo Cristófalo, Marivaldo Fernandes, Bia de Clemente, Luiz Pereira Bueno, esse pessoal do automobilismo brasileiro. Mas aí, quando eu comecei a tentar acompanhar o automobilismo internacional, eu sabia quem era Jim Clark, quer dizer, eu estava tentando ficar super atualizado, super antenado, só que não tinha a mídia que a gente tem hoje. Você Uhum. entra no computador, entra no Google, você já tem todas as informações. Então, eu tinha os ídolos, sim. E escuta, quantas corridas você tem essa ideia de quantas corridas e quantos campeonatos você já venceu ao longo da sua Olha, carreira? olha, quantas corridas, Bel, eu não sei, mas eu tenho uma ideia bem aproximada na Stock Car. Se não me falha a memória, são 336 participações. Nossa. Agora, se eu for estender isso para toda a minha carreira, pegando como base as 330 e tantas participações na Stock, eu vou chutar que eu tenho entre, sei lá, talvez 600, 700 corridas, alguma coisa assim, mas eu estou chutando, entendeu? No E caso dos, campeonatos? no caso dos campeonatos ganhos, eu tenho campeonatos brasileiros, né? Porque os campeonatos paulistas regionais, na época da Stock Car, tinha muito campeonato regional, mesmo na divisão 3 havia campeonatos regionais, campeonatos do Rio, São Paulo, coisa desse tipo, isso eu nunca contei. Mas em termos de campeonatos nacionais e internacionais, são 17. São 12 da Stock Car, 2 da divisão 3 nos anos 74, 70, 73, 74, um campeonato brasileiro da Copa Uno, Fiat Uno, não sei como é que chamava aquele campeonato organizado pelo Luiz Antônio Greco, né? Um campeonato de Rally Cross Country, campeonato brasileiro, e ganhei um campeonato na Argentina em 78, quando a Fórmula 2 europeia veio ocorrer aqui na América do Sul. Então, são 17 campeonatos nacionais e internacionais. Mas, como eu falei, os regionais são muitos, Ai, graças a são Deus. muitos, né? Esses eu nunca contei, eu não tenho a conta disso, não. Tá certo. E o, o Paulão sempre brinca, né? Sim, 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 sim. Que ele tem mais títulos, né, enfim, de campeonatos do que você. E que você fala que é você que tem mais do que ele. Como é que é essa brincadeira aí de vocês dois? Por exemplo, agora, Paulão, Chico Serra, nós temos um contrato com a Universal Automotive, que fez uma ação muito legal, que contratou nós três, e chamou de Lendas da Stock Car. Eles estão reverenciando os campeões, coisa que o Brasil nunca tinha feito antes. Então, a gente faz muitas ações juntos, o Paulão, o Chico e eu. E volta e meia vem essa pergunta, né? Então, por Ah, exemplo, é muito engraçado. Eu até agora, esse fim de semana passado, eu tive com o Paulão em Goiânia. Aí, de é. novo, surgiu esse assunto dos campeonatos. Falei, Paulão, mas tem um campeonato que eu não conto. Esse da Fórmula 2 no Sul-Americano, na Argentina. E o Chico Sá falou, você tem que contar que você ganhou. Então, eu vou contar. Então, são 17. Aí ele falou, você ganhando isso aí, acho que você me passa, não sei. Mas a título de brincadeira, ele disse que ele é campeão mundial de Stock Car, que teve 2 etapas da Stock Car em Portugal, no Estoril, em 82, ou não sei que ano foi, 83. E ele ganhou as da Stock Car. Mas é uma brincadeira, entendeu? Sim, Então, claro. Vocês são muito eu, amigos, né? hoje a gente é muito amigo, sim. Essa ação que a gente faz junto com a Universal, puta, é muito legal, porque a gente já era amigo. Amigos, hoje nós somos, né, Bel? Mas havia épocas Que nos vocês campeonatos. se matavam na pista, é isso? Matava, a Como gente é se que é? matava, É. exatamente. E hoje é muito legal a gente estar junto numa ação promocional dessas, então a gente só dá risada, é muito legal. Mas eu também,
E até para ser honesto, não sei nem quantos campeonatos ele ganhou, nunca me preocupei em contar. Bom, Eu sei que ele ele conta falou que, tudo, acho né? que se eu não me engano foram 15, que a gente também fez o card com o Paulão, então entrevistamos Ah, também. tá. Pode ser que a minha memória esteja falhando, mas eu acho que são 15. Então, nesse caso, realmente Eu você teve ganhei. mais do que ele. É isso E aí. me diga assim, eu queria saber se você poderia dizer para nós três momentos que você considera assim, muito importantes na sua carreira. Pode ser o mais importante, primeiro, segundo, terceiro, ou na ordem que você quiser. Olha, bom, eu acho que um dos momentos extremamente importantes para mim foi a minha primeira corrida de estreia, em 72, com o Fuscão, porque, como eu acabei de dizer agora há pouco, eu estreiei em 72 em Interlagos, e eu usei essa corrida para ser o meu termômetro, para ver se eu tinha aptidão para a coisa, se eu ia gostar. Inclusive, meus pais, com aspas, concordaram que eu fizesse essa corrida, que eu usei esse argumento com eles. Falaram, olha, eu preciso ir lá, preciso andar na pista para ver qual é, então, para ver se eu tenho aptidão, se eu tenho jeito, se eu vou gostar. Eu falei, se eu não gostar, eu vou desencanar, mas não vou ficar um frustrado pro resto da vida, né? Uhum. Eu acho que a gente tem que experimentar as coisas. Então, essa primeira corrida foi extremamente marcante, porque eu entrei pela primeira vez no autódromo, no treino, tá? Falei, nossa, aquela coisa, aquele sonho se realizando, né? O outro extremamente marcante foi, eu acho que o primeiro campeonato Stock Car que eu ganhei em 80. E por que que foi extremamente importante? Porque eu fiz 4 anos na Europa, 75, 6, 7, 8. Aí eu tive que voltar para o automobilismo brasileiro, porque no final de 78 eu percebi que minha carreira internacional não ia deslanchar mais. Aí eu voltei para o Brasil, saindo lá de cima do topo do automobilismo, estreando na Stock Car em 79 com a Opala. Eu andava em último sempre, eu não era nada competitivo, então foi um choque de realidade muito grande. Mas em 80 eu ganhei o primeiro campeonato. Aí eu percebi, puxa, acho que aqui tem um caminho para o seguinte. Então, nesse aspecto, os campeonatos de 80, o primeiro da Stock Car, foi marcante para mim nesse sentido, de me dar tranquilidade espiritual, tranquilidade emocional, de tentar continuar uma carreira aqui no Brasil, entendeu? Mesmo a Stock Car, nesses anos todos, sempre tendo muitos altos e baixos, né? Mas eu estava lá, tipo, não deixando meu sonho correr e tentar viver profissionalmente do esporte. E, por incrível, o último momento, que é extremamente marcante para mim, foi justamente a última corrida. Então, você viu, foi a primeira corrida em 72 com o Fuscão e a última em 2008. E por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa, e continuo sendo uma pessoa extremamente competitiva. Eu tinha uma preocupação muito, muito grande de terminar bem minha carreira, terminar no topo. Então, tem uma história interessante que eu já tomei a decisão de 2008 seria minha última temporada, no início do ano. Avisei minha família, falou, vai ser a última, depois eu não corro mais. E eu avisei a Maggie Cotrim, que era minha assessora de imprensa, que aquele seria o último ano. E ela, não, falei, não conta para ninguém. Aí ela falou, como é que você quer fazer o anúncio? Eu falei, olha, se tudo der certo, a primeira metade do campeonato tiver um pódio, eu quero anunciar minha despedida na coletiva de imprensa dos 3 primeiros colocados. Não tem nada melhor que você dizer, estou Claro, saindo aproveitar. competitivo. Aí ela falou, mas e se não der certo? Eu falei, se não der certo, nenhum pódio na primeira metade do campeonato, a gente chama a coletiva, anuncio e tchau e benção. Aí a prova de abertura da Stock Car, daquela temporada de 2008, eu fiz a pole position. Falei, cara, eu estava em primeiro lugar no grid. Aí a Meg falou, você vai anunciar agora? Eu falei, não, não vou anunciar. Alguma coisa me falou para eu não falar isso no sábado. Mas agora é a hora, agora é a hora. Eu falei, não, não é a hora. Aí no domingo mais cedo, quando cheguei no grid de largada, era uma corrida transmitida ao vivo pela Globo. Aí me deu um insight, falei, caramba, eu vou anunciar agora ao vivo aqui que eu vou me despedir. Chamei o jornalista, lá o repórter, falei para ele, ó, o que você vai perguntar? Isso aqui. Não muda a pergunta que eu vou anunciar que eu estou me despedindo, vai ser a última temporada. E foi feito assim. E a última corrida da temporada, a última prova minha na Stock Car em Interlagos, eu terminei no pódio. Nossa, que legal. Então foi Foi fantástico, perfeito, né? entendeu? Perfeito. Fantástico, é perfeito, perfeito. Eu sempre falo, se for escrever um roteiro de filme, falar isso é coisa de filme, mas então foi muito marcante esse momento também que eu consegui sair por cima, entendeu? Isso é uma Aham. coisa que para mim particularmente me dá muita satisfação, porque
eu tenho consciência, eu saí porque eu quis, não porque o sistema me Aham, expeliu. O que acontece, muita gente que deixa de ser competitivo e acaba sendo expulso. Modos de dizer, acaba sendo que excluído aham. do sistema, né? Então, nesse aspecto, foi muito legal esse terceiro momento extremamente marcante na última corrida. Você sempre foi muito detalhista, muito profissional, muito disciplinado, né? Aí até para acabar, né? Escolher o momento de acabar, você foi disciplinado. Fui. Mas aí tem diversos aspectos. Eu sempre fui muito disciplinado, muito comprometido com tudo, porque eu sempre, como eu acabei de dizer agora há pouco, eu sempre fui muito competitivo e continuo sendo. E eu sempre acho que não tem mulher meio grávida, ou tal ou não tá. Ou a gente faz direito ou não faz direito, entendeu? Então, eu tive a grande felicidade de terminar desse jeito. Acho que teve um pouco de sorte também dentro desse contexto todo, quer dizer, teve muita competência, lógica, mas terminar desse jeito no pódio é uma coisa assim, um presente Muito dos legal. céus, né? Eu achei que você fosse colocar entre os seus momentos importantes a sua passagem, né, pela Fórmula 1. Como é que foi, Não, Ingo? Foi inesquecível também? não, pelo Não? contrário, eu nem lembro muitas vezes, porque como eu falei, eu sou um cara muito perfeccionista, muito competitivo. Eu nem me considero que eu corri na Fórmula 1. Eu corri pouquíssimas provas, não fiz o que eu gostaria de ter feito. Eu larguei efetivamente em 3 grandes prêmios. Então, eu não posso nem dizer que que eu corri na Fórmula 1. É uma coisa assim. E a experiência nesse sentido não foi positiva, porque eu era muito jovem, muito garotão. Eu cheguei lá muito cedo, muito prematuramente, não tinha experiência para isso, não tinha cabeça para isso. A equipe também não estava preparada, quer dizer, estava tudo Copersuca, errado. né? Então. Foi Tava, pela o Copersuca. Copersucar, estava tudo errado, entendeu? Mas eu era um garotão cheio de sonhos, pensando em um dia ser campeão mundial. Então, quando a coisa não deu certo, eu entrei, eu não vou dizer entrei em depressão, não entrei, mas eu entrei numa fossa, entendeu? Eu falei, caraca, meu, agora eu vou estar para o Brasil, o que que eu vou fazer? Aquela coisa toda, que financeiramente eu sempre dependi de corrida, né? E aqui no Brasil, o automobilismo, lá nos anos 80, não é essa beleza que é hoje em termos É, da Stock Car solidificada que tem aí, entendeu? sim. Então, eu acho que a coisa bacana é que eu posso colocar no meu currículo que eu guiei um Fórmula 1, ponto, mais nada. Interessante. E conta para os nossos leitores, como é que está a sua vida, então, nos dias de hoje? Você, como você falou, você agora participa dessa ação das lendas do automobilismo, né, com a Universal. O que mais que você anda fazendo aí? Bom, eu tenho também um contrato já, está indo para o segundo ano com a empresa do Chuco, que chama Grafeno, que é um condicionador de metais, que eu faço o marketing deles, tenho feito muitas gravações, todo dia eu faço pelo menos 4, 5 vídeos mandando para os clientes. Eu tenho esse contrato com a Universal, das lendas do Stock Car, junto com o Paulão e com o Chico, onde a gente tem que ir nas corridas de Stock Car e nas corridas da Fórmula Truck. A Universal patrocina o Beto Monteiro, tanto na Stock como na Truck. Então a gente vai junto lá, Tá. a gente chega um dia antes, vai visitar os clientes da cidade local, faz visitas aqui na cidade próxima. Por exemplo, ontem eu fui aqui próximo de onde eu moro visitar 2 clientes. Quinta-feira próxima, depois da manhã, tem outros clientes para fazer também visitas. Mas isso está me tomando algum tempo. Aí eu agora também voltei para a BMW. Eu fiquei na BMW 98 a 2012, quando eu saí e eu implantei no Brasil um programa que a BMW tem a nível internacional, que é o BMW Driver Training, que é um curso de direção para a gente dirigir corretamente na rua. E agora, com a minha avó, o retorno à BMW, nós retomamos o Driver Training em 2 módulos, o curso de direção mesmo, e nos domingos o programa a gente chama de Performance, que é um track day onde os clientes da BMW chegam com seus carros, a gente orienta, dá uma parte teórica, quer dizer, está lá para assessorar esses proprietários dessas máquinas maravilhosas, são as BMW, que queiram pilotar em autódromo. Uhum. E é um instituto também que me demanda um pouco de tempo, onde eu fico responsável para correr atrás do dinheiro para manter a instituição funcionando. É o Basicamente Instituto isso. Ingo Hoffmann, né? Ele continua voltado para ajudar as crianças Sim, com sim, câncer? o foco continua sempre o mesmo. Na verdade, é uma casa de apoio à criança com câncer
que fica em Campinas, junto ao hospital que chama Centro Infantil Boldrini, sendo que o Boldrini é um hospital de tratamento da criança com câncer de referência internacional. E eu tenho lá uma área que eles me cederam em 2005. E lá nós construímos 30 chalés, onde nós abrigamos 30 famílias que têm as crianças no tratamento, entendeu? Basicamente são famílias com menos poder aquisitivo, que não teriam onde ficar no período do tratamento da doença da criança. Eles já estão agora indo para... A família entrou em abril de 2007, então estamos indo agora para 14 anos de atendimento lá. Fazendo esse trabalho, muito bonito esse trabalho. E você utiliza a sua imagem também para conseguir, então, assistência, apoio para tocar. Uma história interessante, Bel, isso começou, eu participei 5 vezes do Rally dos Sertões, né, correndo pela Mitsubishi, né? Isso surgiu lá em 2003, a primeira participação minha no Sertão, nós montamos uma ação que existe, eu acho que até hoje, chama Mitsubishi Racing para o Brasil. Mas isso foi uma coisa que eu montei junto com meu irmão de alma, o Luiz Guerra, o amigo Benavides. Você deve conhecer o Luiz Guerra, né? E onde eu fui atrás de recursos para arrecadar dinheiro para comprar cestas básicas que foram distribuídas no decorrer dos Sertões. No primeiro ano, nós conseguimos comprar 52 toneladas de cestas básicas, uma coisa assim assustadoramente bacana, positiva. No ano seguinte, 2004, juntamos 72 toneladas. Aí eu percebi que meu nome tem uma credibilidade muito grande para arrecadar dinheiro, e, por outro lado, a ação do Rally dos Sertões era curta, em 10 dias ela terminava. Aí eu pensei, vou tentar fazer um trabalho perene. Aí, junto com a Regina, que é a coordenadora do Instituto até hoje, nós começamos a pesquisar, a trabalhar e tal, e formatamos toda a parte estatutária e conseguimos uma parceria com o Boldrini, que nos doou a área, enfim. E aí eu uso meu nome e minha credibilidade para arrecadar fundos para manter aquilo funcionando, que é um custo mensal bastante elevado, né? Então, mas graças a Deus está indo direitinho. Parabéns, viu, por essa iniciativa. E é um tema muito, muito importante, né? E muito triste também, né? O que puder ser feito, sem dúvida, é importante, né? E me diga sobre o automobilismo que você acompanha de perto, que eu sei que você não corre, mas você vive nas pistas, né? O que você acha do automobilismo? A gente falou do automobilismo do passado. O que você acha do automobilismo atual, tanto no Brasil como no mundo? Bom, a coisa mudou muito, né, em todos os aspectos. Naturalmente, houve uma evolução absurdamente grande, né? Eu vou primeiro falar da Stock Car aqui no Brasil, que toda hora me perguntam, pedem para fazer um comparativo entre a Stock Car de 79, quando ela começou, a gente usava os Opalas, dos carros de hoje. Não dá para comparar, eu sempre digo que a única semelhança é que todos os carros, tanto os lá de trás como hoje, tem um volante e 4 rodas, que o resto mudou tudo. Mudou tudo, mas é natural. Por exemplo, naquela época lá atrás, não seria possível a gente fazer uma entrevista como nós estamos fazendo agora aqui pelo computador. Então, é natural essa evolução, entendeu? E no caso específico da Stock Car, independente da evolução tecnológica, que, como eu explico, é natural que aconteça, o mais bacana é que a categoria hoje está extremamente bem estruturada, está extremamente profissional, onde a categoria ela envolve pilotos de altíssimo nível, uma categoria extremamente competitiva, eu poderia dizer com certeza, que na minha opinião, é com certeza a categoria mais competitiva do mundo, não do Brasil, do mundo, porque tem, por exemplo, tivemos agora recente a corrida de Goiânia, na Né Externa, o grid inteiro, 30 e tantos carros, estavam em 9 décimos, fora um que estava meio longe lá. Extremamente competitivo, no Q1 de Goiânia, em um décimo e meio, tinha 10 carros, quer dizer, uma coisa extremamente competitiva. O Ricardo Maurício ganhou por uma diferença, acho que de 9 segundos. Ele ganhou de 0,010. 10 mil. 0,010.
né? Bom, 10 centésimos ele 10 ganhou. Então, centésimos, é uma 10 loucura, centésimos. né? Então, é uma É, categoria é. extremamente competitiva. E uma coisa muito legal, vou me ater inicialmente só a Stock Car, é uma categoria que está dando a oportunidade de muito piloto jovem brasileiro permanecer no Brasil, correr de carro no Brasil e viver profissionalmente disso. Coisa que lá no passado não existia, porque a gente, para tentar a carreira internacional, tinha que seguir para fora, que foi o meu caso. Aham. Então, nesse aspecto, a Stock Car está num nível muito legal. Nós temos, eu vi lá agora também, em Goiânia tem um campeonato de carros, como é que chama? Brasileiro Turismo. Ah, sim. Muito Que agregou competitivo. também, né? Que agora faz parte também da. Sim, 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 sim. Uhum. É muito legal o campeonato. O campeonato da Porsche também está É muito bom. uma porta de entrada também, né, Ingo? Porque É também tem uma- que ter as portas de entrada, né? Senão o piloto não sim, tem como ficar sim, também, sim, né? sim. Sim, com certeza, é uma porta de entrada. Temos, no caso, a Stock Car, a Light, né, que também é uma porta de entrada para Sim. quem quer, para quem almeja chegar na Stock Car. E tem a categoria dos Porsche, né? Porsche Cup, que é puta, uma É. categoria muito boa também. São carros de ultimíssima geração. São os carros que correm na Alemanha, na Europa, correm aqui no Brasil, uma categoria muito bacana também. Ah, e ela cada vez mais está se profissionalizando, né, no sentido de trazer pilotos profissionais para lá. Então, em Aham. termos de carro de turismo, acho que a coisa está bem servida aqui no Brasil. O que a gente não tem, infelizmente, é uma categoria de monopostos, de fórmulas, que é para aquele jovem que almeja correr internacionalmente de fórmula, né? Aham. Tem nenhuma categoria, tem essas categorias Fórmula V, que são regionais, carros categoria bacana, tal, mas os carros não têm potência, mas é uma categoria de entrada boa para quem quer começar. Mas o cara começa lá e terminou e vai para onde? Não tem É. outro degrau. Parece Aí que ele tem aqui que ir para fora, nesse caso, né? Da fora. tem que ir para fora. Agora, eu vi uma conversa que devem querer trazer para o Brasil também a Fórmula 4, que é uma categoria internacional, que é um passo antes Uhum. da Fórmula 3. Sim. Então, no aspecto de monopostos aqui no Brasil, a coisa ainda está um pouco deixando a desejar, né? E a Fórmula 1, como a Stock Car evoluiu muito também, né? É, com Os certeza, carros, né? os carros de hoje são um sonho comparativamente aos de lá de trás, entendeu? Mas, É. repito, isso é natural, né? Essa evolução é natural. E que bom, né, que a gente vai voltar a ter a etapa aí no Brasil, né? Porque eu Sim, acho que, de qualquer maneira, é um estímulo também para o automobilismo ter a maior categoria, né, mundial aqui no Brasil. Pena que no kart, a princípio, né, o foi, Mundial de Kart foi não virá esse cancelada, ano. É, foi cancelada, por foi enquanto, né? cancelada. Mas É. acho que não virá, não. Uhum. A Fórmula 1, eu tenho uma visão meio dupla em relação à Fórmula 1 no Brasil. Ela é bacana, divulga a categoria, o aficionado vai lá, assiste às provas, mas, por um outro lado, eu tenho uma posição que é a seguinte: é uma categoria onde muitas empresas brasileiras gastam verbas de publicidade muito altas nos seus hospitality centers, lá nos HCs, levando clientes, levando convidados. Não sei como é que vai ser esse ano por causa da pandemia. Não Sim, sei, mas até no passado, no último Grande Prêmio do Brasil, se via muitos HCs de empresas brasileiras, com muitos convidados, gastando muito dinheiro e que nunca gastaram um centavo dentro do automobilismo brasileiro, entendeu? patrocínio de equipes ou pilotos, né? Patrocínio de equipes do piloto, exatamente, entendeu? Então, É, nesse você tem aspecto, razão. É, nesse aspecto eu não acho legal, entendeu? Então, eu acho que essas empresas que vão lá na Fórmula 1 fazer aquele festa tudo, aquele glamour, eu viria com muito bons olhos se eles também ajudassem o automobilismo brasileiro, patrocinando pilotos e é. equipes, entendeu? Tivesse a Então, contrapartida, né, para os outros sim, 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 sim. campeonatos, equipes. É. E convenhamos, muitas dessas empresas gastam um grande percentual do seu orçamento de marketing numa ação isolada na Fórmula 1. Esse dinheiro Uhum. poderia gerar uma equipe, duas equipes, enfim, poderia fomentar o turismo brasileiro. Então, eu tenho essa colocação em relação à Fórmula 1. Ela, de uma certa forma, aspas, rouba o dinheiro que poderia estar fomentando o turismo brasileiro. Analisando, sobre esse aspecto, é verdade mesmo. É um evento caríssimo, né? Uma participação de uma marca lá
Uma pequena fortuna, né? Pequena fortuna, exatamente. Bom, Ingo, aqui a gente já está com 20, quase 30 minutos de entrevista. Eu queria, Legal. então, se você permitir, finalizar com uma pergunta que, se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida profissional, o que que seria? O que que você... Nada. Não Nada? mudaria nada. Não mudaria absolutamente nada. Nada, 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 nada. Porque eu sou uma pessoa, Bel, eu sempre procuro pensar para frente, amanhã e para frente. O passado passou, não vai mudar nada, entendeu? Eu não vou ficar, é uma maneira de pensar, eu não vou ficar gastando energia numa coisa que eu não vou poder mexer jamais, entendeu? E eu acho que mesmo as experiências que eu passei, todo mundo na vida passou, você, todo mundo tem experiências positivas e ruins, e negativas. Acho que muitas vezes as negativas te ensinam muito mais do que as positivas, entendeu? Então, não mudaria absolutamente nada. Nada, nada mesmo. Estou muito feliz com as coisas boas que eu conquistei, com as coisas ruins que eu aprendi muito também com elas. Não mudaria nada. Não sei se era essa a resposta que você gostaria de ouvir, mas é por Não, eu aí. acho que é muito legal, muito positiva, aliás, essa resposta, né? Porque, como você falou, faz parte do aprendizado, né? Mesmo Sim. aquilo que não foi tão É, bom, que a gente não achou positivo, no final teve a sua sim. contribuição, né? Eu conheço gente que pensa assim, ah, lá atrás devia ter feito isso, devia ter aqui, feito aquilo, se fosse assim, se fosse assado, em vez de gastar esse tempo de energia pensando o que fazer daqui para frente, sabe, para mim é empatar a vida, entendeu? Para mim não traz nada, mas é a minha maneira de pensar, né? Tá certo. Bom, Ingo, em Tá? nome dos leitores aí da Racing, né, do nosso público que é tão apaixonado por corridas, por carros e pelos seus ídolos, né? Você é um deles. Eu queria agradecer por esse bate-papo bacana, informal, Legal. gostoso. Dar os Uhum. parabéns para você por essa carreira linda, brilhante, e agradecer em nome do automobilismo por tudo que você fez e faz. Legal. E Obrigado, Bel. estamos juntos, viu? é, eu quero agradecer também a oportunidade, que é sempre bacana trocar ideia, conversar sobre essa paixão que a gente tem, que são os carros, né? Então, é muito prazeroso para mim poder estar aqui contando um pouquinho da minha história. E eu também quero agradecer o seguinte, eu falei agora há pouco da ação da Universal, que era beneficiar os campeões. No instante que vocês me chamam para dar uma entrevista, vocês estão lembrando do Ingo também. Isso é muito bacana, eu fico muito feliz com isso. Então, É, muito obrigado. imagina, nós é que agradecemos, viu? Até mais e a gente se encontra, sem dúvida, lá no Capacete de Ouro. Fechado. Abraço, beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau.